Muito bom dia para vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Jornal Correio do Pampa, nessa manhã de terça-feira, 14 de abril de 2026. Estou ao lado aqui do meu particular amigo, radialista, pesquisador, uma figura icônica, e hoje eu penso que é impossível falar em história e livramento e não lembrar do senhor. Mas isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Porque nós vamos falar hoje sobre o queridíssimo que nos deixou há algumas semanas exatos 7 dias hoje, nosso querido Padre Hermes Inácio, conhecido também como o Anjo da Santa Casa. Só que muita gente não conhece como é que foi a trajetória, como é que foi a história, como é que foi o legado. A maioria conhece o legado que o padre representou para a nossa querida Santana do Livramento. Mas eu estou ao lado aqui do meu querido amigo, como eu disse, Antônio Carlos Valente, radialista, pesquisador, que tem um conhecimento maior sobre a história, sobre como é que foi o início, a origem do padre aqui na cidade de Santo Livramento, e vai conversar conosco, trazer um pouquinho dessas informações para que a gente possa deixar registrado e também levar o conhecimento das pessoas sobre um pouco mais sobre a história do padre Hermes Inácio. Bom dia, seu Valente. Muito bom dia, Fábio Paredes, meu estimado amigo de tantos anos. Sou amigo também do teu pai, né? Sargento Paredes, da Brigada Militar, meu querido amigo, ele e a sua esposa. E é uma satisfação te receber aqui na minha humilde residência, tá? Quando o relógio marca 10 horas e 28 minutos da manhã. Padre Hermes da Silva Inácio. Uma vez eu conversando com o padre Dalcin, também já falecido, padre Firmino Dalcin, e eu dizia, padre Dalcin, e o padre Hermes Inácio é uma figura, né, maravilhosa, né? E o padre Dalcin disse para mim, é um santo. Ah, não. Valente, aí nós estamos falando praticamente de um santo. O padre Hermes é um santo, me disse o padre Dalcin, né? E realmente, o padre Hermes era de uma pureza, de uma castidade impressionante, né? Um padre, na plena acepção do termo, da palavra, praticante fervoroso do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um padre cuja característica principal, Fábio Paredes, grande repórter de Santana, tu é uma revelação na reportagem hoje. Obrigado, de Santana. Obrigado. E um abraço para o meu amigo Cláudio Munhoz, né? Diretor do Correio do Pampa, meu grande amigo, advogado e brilhante jornalista. O padre Hermes tinha como marca registrada a batina preta. Que coisa maravilhosa. Esse padre nunca largou a batina, Fábio. Era um dos poucos padres no mundo, no Brasil e no mundo, que resolveu usar a batina. E a batina preta. Você lembra? Sim. Ele usava a batina praticamente 24 horas por dia. Acho que tirava só para dormir. A batina preta, o gorrinho, né? Cuidado com o microfone. Tá bem aqui? Tá ótimo. Tá. O padre da batina preta, o padre Hermes, o irmão dele, o seu Alaor Inácio, também já falecido, que era poeta, era compositor, escreveu uma poesia intitulada O Padre da Batina Preta, num livro que o seu Alaor publicou, né? Aliás, o padre Hermes também escreveu um livro quando ele completou 80 anos de idade. 80 anos de idade, houve uma grande festa, um grande churrasco no CTG Fronteira Aberta. Eu estive lá, estava presente, eu era muito amigo do padre Hermes, né? E era amicíssimo dele. E foi muito bonita essa festa dos 80 anos, e ele autografou o livro, onde ele conta toda a sua história. O padre Hermes, o padre da batina preta. Eu tenho aqui algumas anotações escritas por ele mesmo, ó. Alguns dados biográficos do padre Hermes da Silva Inácio,
por solicitação da prima Valdemarina. A prima dele pediu um dia, e ele escreveu um resumo, né, da biografia dele, ó, e ele dizia: nasci em Carcávio, lugarejo do antigo 5º distrito de Santana do Livramento, na manhã de 6 de junho de 1928. Filho de Justino Francisco Inácio e de Leocília da Silva Inácio. Tive 5 irmãos na ordem cronológica: Nelson, Enera, Jaime, Alaor, esses já falecidos, e Maria de Lourdes, a caçula, que graças a Deus ainda está viva, com 87 anos de idade, e ele continua, que sobrevive piedosamente, dando-me grande alegria no interstício de 10 anos. Tá? Então ele já estava aí ia completar agora 65 anos de ordenação sacerdotal, tá? E faleceu com 97 anos de idade. Eu fico à tua disposição para alguma outra pergunta. Seu Valente, a gente sabe que ele foi, segundo o que dizem, foi o primeiro pároco da cidade de Bagé, o primeiro pároco ordenado da cidade de Bagé. Ele primeiro foi para lá, para depois ir para cá? É, exatamente, isso mesmo. O padre Hermes da Silva Inácio foi o primeiro padre ordenado pelo também primeiro bispo da igreja, né? José Gomes, né? O primeiro bispo aqui da nossa diocese. E ele foi ordenado no dia 23 de julho de 1961, na Igreja Matriz de Santana, numa solenidade muito bonita. Eu não estava presente porque eu tinha 4 anos de idade nessa época, né? Eu nasci em 1957. Hoje eu estou com 68 anos. Eu tinha 4 anos. Em 1961, eu estava me submetendo à minha primeira cirurgia ortopédica no Hospital São Francisco, em Porto Alegre, para minha sequela de poliomielite. E o padre Hermes estava sendo ordenado sacerdote em 1961, na Igreja Matriz aqui de Santana. Ele já tinha que idade nessa época? O padre Hermes foi ordenado com 28 anos. Exatamente com 28 anos de idade ele foi ordenado sacerdote. Tá? E ele esteve no Seminário Maior de Viamão, né? Estudou no Seminário Maior de Viamão e fez todos os cursos de filosofia, de teologia. Teve uma época que ele também ajudou o bispo na cidade de Uruguaiana. Ele interrompeu por um pequeno período seus estudos e foi para Uruguaiana. Ajudou lá como secretário do bispo em Uruguaiana, Dom Ângelo Munhol. E depois ele continuou seus estudos no seminário. E aí foi ordenado padre em 1961. Foi pároco, trabalhou como padre na cidade de Caciqui, trabalhou como padre na cidade de Rosário do Sul, na cidade de São Gabriel, na cidade de Pinheiro Machado e finalmente retornou para sua terra natal, Santana do Livramento, né? E ele foi pároco também na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Logo depois que ele foi ordenado, ele trabalhou no início na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na antiga igrejinha, ainda não tinha sido inaugurada a atual, essa aí que foi inaugurada em 1967, na gestão do padre Firmino Dalcin, obra feita pelo arquiteto Alberto Brizolara, da cidade de Rivera. O mesmo arquiteto que fez a Igreja do Rosário fez a estação rodoviária de Livramento, antiga, né? Inaugurada em 1969. Então o padre inicialmente trabalhou na Igreja do Rosário também, e ajudou na Igreja Matriz de Santana, na Igreja Santa Terezinha, e a partir de 1977
foi trabalhar como capelão da Santa Casa de Misericórdia e atender a capelinha da Santa Casa. Ele era o padre responsável pelas missas da capela ali, que tem em anexo à Santa Casa aquela capela ali. Eram os amores, era a paixão dele aquela capela. Toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, ele celebrava a missa naquela capela. E manhã e de tarde e de noite, visitando lá os quartos do hospital, levando uma palavra de esperança, de conforto para os pacientes, para os doentes, levando uma prece, uma oração para os doentes, a hóstia, o sacramento. Que trabalho ele fez na Santa Casa, um trabalho fantástico na Santa Casa, como capelão. Foi daí que surgiu, então, o apelido dito o Anjo da Santa Casa. O Anjo da Santa Casa, o anjo aquele padre todo de preto, com a sua batina, percorrendo os corredores da Santa Casa de Misericórdia. E é tão bonito as pessoas quando estão doentes, estão fragilizadas, estão com dor, estão depressivas, assustadas, tem que enfrentar uma cirurgia, uma anestesia geral, ficam preocupadas. E entra o padre com aquela voz macia, doce que ele tinha, né? Aquela mãozinha dele, e lá ele rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, dava um santinho. Não tem coisa melhor, é um remédio para a alma. Isso ele fez durante 45 anos na Santa Casa de Misericórdia, o nosso querido Padre Hermes da Silva Inácio. Na sua percepção, qual é o legado que ele deixa para nós santanenses aqui? Olha, o legado que o Padre Hermes deixa, ele... um legado de... Como eu falei na introdução, quando eu fiz um preâmbulo aqui nessa entrevista maravilhosa, que gentilmente vem aqui na minha casa para recolher as minhas impressões. Imagina, o legado de pureza, um legado de santidade, É um padre que vivia o Evangelho, que vivia as palavras, os mandamentos de Deus e do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo diariamente, às 24 horas do dia. É um padre puro. Não? É um padre... Eu quero fazer um comentário aqui. O Padre Hermes nunca se envolveu em política, né? Detalhe interessante isso aí. O Padre Hermes nunca se envolveu em política. Tá? Isso aí não vai nenhum demérito para os padres que se envolvem na política. Né? Hoje nós temos a grande maioria dos padres identificados com a política, né? Tem o seu valor, isso é importante, isso aí também. Envolvidos com a teologia da libertação, com a pastoral da terra, né? Leonardo Boff, ligados ao Frei Beto, né? O chamado lá à esquerda da igreja, a opção pelos pobres. O Padre Hermes, ele resolveu ser padre. Praticar o evangelho, se dedicar às missas, tá? Era um padre conservador. Né? E se dedicar aos cânones da igreja, né? Ao que o Papa orienta. Ele era um católico fervoroso, né? Tradicional, conservador, defendia com unha e dente a igreja antiga, né? Que valor tem isso aí, né? Que valor. E ele era um padre, esse é o legado que ele deixa, né? É um padre que viveu e muito dedicado ao confessionário, né? Era o padre das confissões, tanto que na igreja do Rosário tem, né? O confessionário foi batizado com o nome dele, Sala de Confissões Padre Hermes Inácio. Ele fazia a confissão, ouvia as pessoas na igreja do Rosário, na Matriz, na Santa Teresinha, se dedicou, se especializou em ouvir a confissão das pessoas e aconselhar, ele escutava as pessoas. Que padre querido, que orgulho para a igreja, né? O Padre Hermes, né? Ele às vezes chegava até a ser um pouco mal compreendido até. Ele era tinha tanto amor
tanta fidelidade à Igreja Católica Romana, que às vezes ele chegava a ser um pouco áspero, com coisas que iam contra a Igreja. Ele era implacável com aquelas coisas que eram contra a Igreja, nas pregações dele. Não sei se você chegou a ouvir. Não cheguei a assistir. Não cheguei a assistir as pregações dele. Ele era um bom orador, era um ótimo orador. Ele falava de forma inflamada e não tinha papas na língua, coisas que eram contra a Igreja. Ele falava no microfone e durante as suas homilias, durante as suas pregações. É um orgulho para a Igreja Católica Romana a figura do Padre Hermes. Eu vou até falar uma coisa. Meu caro repórter Fábio Paredes, eu vou te dizer, eu vou comentar contigo esse fato. Tá? Vou comentar ele com todo respeito, com as devidas reservas. Tá? Vejam a que ponto chega a santidade. Ele não era perfeito, porque ninguém nesta terra é perfeito. A Bíblia Sagrada diz que todos somos pecadores e não conseguimos atingir aqui na terra a glória de Deus. Nós somos pecadores. Por mais que nos esforcemos, cometemos erros. Padre Hermes não era perfeito. Ele lutava para alcançar a perfeição. Uma pessoa esses dias comentou comigo, uma pessoa idônea, séria, comentou comigo. Eu vou, em primeiríssima mão, vou falar para ti nessa reportagem. Muito cuidado com essa informação, mas é só para valorizar o prestígio que o Padre Hermes tinha e o grau de pureza que o Padre Hermes tinha. Uma pessoa disse assim: tu sabes, Valente, tu sabe Antônio Carlos Valente? Eu vou te contar. Tu era muito amigo do Padre Hermes. O Padre Hermes é um nome que poderia ser cotado para ser santo, para ser canonizado, beatificado. Podia entrar, podia concorrer pelo menos, né? Podia até não ser aprovado, né, pelo Papa, tal, mas o grau de dedicação desse padre, a seriedade desse padre, ele poderia concorrer a santo. E ela me contou, e tu sabias que mesmo ele vivo, ainda vivo agora, teve casos de duas pessoas, que estavam com problemas graves de saúde, e a outra tinha um outro problema grave, e que invocaram a figura do Padre Hermes para interceder junto a Deus, e essas pessoas dizem que tiveram essas graças alcançadas. Isso é de arrepiar, hein? Interessante. Isso é de arrepiar. Isso aí que eu queria te falar. Mas muito cuidado com essa informação, mas eu vou compartilhar para reforçar a humildade, a bondade do Padre Hermes. Né? Estou à tua disposição. Essa história aí de santificado, beatificado, né? Parece que, eu não tenho muito entendimento, mas parece que precisa ser feita uma análise pela própria igreja, né? A gente viu agora, há poucos meses atrás, o caso do Carlos Acutis, né? Que está em processo de canonização. Parece que ele precisa ter 3 milagres comprovados, né? Sim. Tem alguns requisitos muito importantes antes de a pessoa ser proclamada santa. A ser proclamado santo pelo Papa. Tem vários requisitos, é um processo que demora muito tempo, muitos anos. Tá? Mas eu penso que o padre deixou esse legado aí, e eu não tenho mais nada para dizer, só quero agradecer pela oportunidade de nós conversarmos. Eu queria trazer um pouco que foi a vida do Padre Hermes aqui para quem está nos acompanhando, e assim como eu, apenas conhecer o padre. Claro, vi ele algumas vezes de longe, assim, mas não tinha o conhecimento da importância. Sabia da importância, mas não tinha conhecimento da origem dele, e quero agradecer ao senhor pela oportunidade de nos trazer essas informações, sempre com muitos detalhes, muito rico em detalhes, e eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de mais uma vez estar
junto ao senhor, trazendo essas informações para quem está nos acompanhando pelas redes sociais do Jornal Correio do Pampa. Eu fico sempre às ordens do amigo aí. A gente tem que ter conhecimento, não para guardar para si, mas interessante passar para os outros. É compartilhar o conhecimento. Tu vê, a minha casa aqui, o meu apartamento é cheio de livros, né? Eu vivo aqui no meu apartamentinho, aqui no meio de livros. Eu não tenho dinheiro, não consegui fazer dinheiro, trabalhei a vida toda e não consegui fazer dinheiro, mas tenho uma boa reputação e tenho livros e leio. A minha maior riqueza são os livros e gosto de compartilhar. Esse é o mais interessante, compartilhar com as pessoas. E sabe que, encerrando, o Padre Hermes gostava de contar que lá em Caciqui, não me lembro bem a cidade, um fato que marcou a carreira dele de sacerdote foi quando ele realizou um exorcismo, né? Isso aí foi uma coisa que ele gostava de contar. Uma pessoa que estava possessa pelo demônio, e ele foi chamado, e a pessoa estava lá, né? Tipo assim, quase com uma convulsão, né? Naqueles estertores, e gritando, a pessoa endemoniada, e o Padre Hermes foi chamado. E aí jogou a água benta, fez as orações, teve que usar um pouco de força. O demônio atacou ele, veio contra ele para agredi-lo, e ele implorou pelo Espírito Santo e pelos anjos, querubins e serafins, e todo o ritual, nesse caso de exorcismo, e o demônio saiu. Isso está na história dele, ele contava isso aí também. Está na biografia do Padre Hermes. Onde é que a gente encontra essa biografia dele? Essa biografia, aqui está. Ó. Aqui é uma parte dessa biografia resumida, e aí tu podes fazer uma cópia. Eu vou te emprestar, tu leva aí na livraria, faz uma cópia, imprime e já fica para ti. Ó. Mas aqui está um resumo da biografia do Padre Hermes, que ele fez a pedido, a solicitação da sua prima Valdemarina, né? E o meu abraço aqui para a irmã do Padre Hermes, a minha amiga Maria de Lourdes, que mora em Camboriú, Balneário Camboriú, veio, acompanhou o padre durante a sua enfermidade, ela e o seu esposo, e ela está com 87 anos, ele com 90 anos, rico casal maravilhoso. A minha amiga Marili Rodrigues também, né? Que também foi uma grande amiga do Padre Hermes, a Marili. Mas eu lhe pergunto assim, ó. Vou passar para tuas mãos, ó. Quem quiser ficar agradecido, faça uma cópia e lhe devolvo. Prometo devolver, não sou daqueles que pegam o livro emprestado e não devolvem. Mas depois eu vou ver se eu acho o livro. Pois eu ia lhe perguntar, quem está nos assistindo e quiser adquirir o livro, o senhor não... O livro não teve nova edição, não foi reeditado. O padre fez um número de volumes na época limitado para a festa de 80 anos dele. Depois eu vou procurar o livro e eu te passo também para ti. Se tu quiser fazer uma cópia, também na livraria fazem, né? Sim, cópia, né? E aí eu não sei se na livraria teria alguns exemplares ainda, ou na Igreja Matriz de Santana, ali na livraria, na Secretaria da Igreja Matriz, se teria alguns volumes desse livro. Eu vou ver depois com a Maria de Lourdes, com a Marili, e aí eu te trago essa informação. Bom, mais uma vez quero agradecer. E uma pergunta pessoal. Qual é o segredo dessa memória tão fervorosa e tão viva, com fatos tão antigos? O matezinho. A mente, o cérebro da pessoa, a memória, ela é como um músculo. Se tu não exercita esse músculo, ele atrofia. E a memória também. Se tu não exercitar a memória, não ler, tem que ler, vai atrofiando, tu vai ficando esquecido, dificuldade de guardar dados. Então tem que ler, nem que seja jornal, tem que ler. Palavras cruzadas é uma coisa maravilhosa. Tá? O professor Estuécio Santana, grande professor de física e matemática, meu amigo pessoal, costumava dizer nas suas aulas, no seu curso cursinhos Santana, desde quando ele estava exilado em Rivera, e o curso funcionava naquela casa que até hoje está ali ao lado do Teatro de Rivera, curso Santana, e até o Tarso Genro, o ex-governador, morou ali com o professor Santana e a sua família.
E nas aulas o professor Santana dizia que o cérebro é como uma água, é como um rio, como um córrego. A água que fica parada, muito parada, ela cria uma espuma em cima e fica suja. A água boa é aquela água que está sempre correndo, né? Água branquinha, correndo, a correnteza da água, do rio. E o cérebro também, quanto mais nós usamos, mais ele fica desperto, vivo, saudável para guardar dados. Eu leio muito. Eu gosto de ler, né? Eu costumo dizer, eu tenho os livros na cabeceira da minha cama. Lá eu tenho vários livros que eu leio antes de dormir. O principal deles é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada eu leio todos os anos, eu leio ela de janeiro a dezembro, eu completo a leitura dela. Eu já li a Bíblia várias e várias vezes. Estou lendo novamente, claro, estou lendo novamente. Agora eu estou inclusive no o primeiro livro de crônicas, das crônicas, né? E até em dezembro eu chego ao Apocalipse e termino. Eu tenho vários livros na beira da minha cama lá. Na cozinha, quando eu vou preparar o meu mate, o meu café, eu tenho os livros da cozinha. Então, enquanto a água aquece, estou lendo. Eu tenho o livro aqui, os livros aqui. Olha os livros aqui. Olha a quantidade de livros aí. Ó. Olha aí. Ó. Olha aqui, ó. Roberto Long, La Niña que mirava los trenes partir. Olha aí. Ó. Olha aí. Da minha amiga Maria Teresa Jorges Bertoldi, que é santanense, Beatles, do moderno ao pós-moderno, toda a história dos Beatles. Olha aí, ó. Aqui o meu ídolo. Esse aqui é o que ensina as pessoas a escrever, Machado de Assis. Quem quiser escrever bem, tem um bom português, uma boa escrita, tem que ler Machado de Assis. Né? Olha que espetáculo, olha aqui, ó. Do meu amigo Elmar Bones da Costa, o Elmar Bones e o José Barrio Nuevo. Elmar Bones, meu ídolo no jornalismo, né? Que começou aqui no jornal A Plateia, em 1962. Né? Grande jornalista brasileiro, Elmar Bones. Né? Ó, Viamão, quando ele escreveu a história da cidade de Viamão, e agora ele vai escrever a história de Santana do Livramento. Ele vai vir para cá, agora vai escrever uma história profunda dele. Então, o segredo da memória... Ler, tem que exercitar a memória, ler sempre. E é o que eu faço. Desde menino, que o meu pai e a minha mãe me ensinaram a ler. A dona Dina, minha mãe, lia o jornal em voz alta para mim, a plateia, na época. E meu pai também é um homem que gostava muito de ler, o seu José Valente dos Santos. E eu gosto de ler, desde menino que eu gosto de ler. Esse é o segredo, tem que ler. Meu estimado amigo, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, ressaltar aqui que no domingo pela manhã eu tive essa ideia e mandei mensagem para ele, prontamente ele me respondeu, mesmo instante, claro que sim, vamos fazer. Espero terça-feira às 10 horas no meu humilde apartamento. Humilde, porém rico de informação, de cultura e de hospitalidade. Isso. Muito obrigado, meu amigo. Merece, Fábio Paredes. Sucesso aí na tua carreira, hein? Vai longe no jornalismo. Vai longe. Conversamos então com o historiador, pesquisador, radialista e meu particular amigo Antônio Carlos Valente, trazendo um pouquinho do que foi a vida do saudoso e, quem sabe, por que não, Santo Padre Hermes Inácio. Eu sou o Fábio e volto com vocês em algum momento aqui pelas ruas da cidade.